Olá, turma, tudo bem? Então, espero que estejam todos bem. E vamos aí a mais uma videoaula, né? Mas venho trazer para vocês aqui hoje uma proposta de alguns exercícios, né, de revisão e fixação, né, para fixar os conteúdos. Como é sempre uma sequência, né, então eu vou fazer algumas perguntas mescladas da primeira, segunda, terceira geração e agora do movimento pós-moderno, o concretismo, o neoconcretismo, o tropicalismo, e falar um pouco também, e colocar também as questões da poesia marginal, ok? Que vai servir para fixar e vai servir para rever a matéria, né? E parte da matéria que cairá na prova do quarto bimestre, né? Revendo tudo e revendo principalmente a terceira geração modernista e os movimentos pós-modernistas, né, as vanguardas poéticas, que vão ser assunto também da prova do quarto bimestre de vocês. Ok? Então, fazendo a retrospectiva, mais uma vez, antes de ler os exercícios que serão propostos, lembrando lá da Semana de Arte Moderna, que é o marco do modernismo brasileiro, onde vão acontecer várias exposições de artes, leitura de artigos, manifestos. Então é o estopim do modernismo, né? Semana de Arte Moderna. Aí logo depois vimos a primeira geração modernista, alguns autores, os principais autores desse período, né? Não vou citar assim, Lima Barreto, um desses autores modernistas, Monteiro Lobato, dentre outros, né, autores importantes desse primeiro movimento modernista. E vimos que esse primeiro momento modernista, né, a geração de 22 é conhecida como a fase heróica, né, e tem como principal uma característica marcante a ruptura e o experimentalismo, né, isso tem que estar bem fixado, né. Em relação ao pré-modernismo, que eu não falei, já comecei falando do modernismo, primeira geração, nós vamos lembrar que não é uma corrente, é uma escola literária, né? Porque apresentam características diferentes. Então nós vemos aí como característica do pré-modernismo o sincretismo, né? A questão dessas misturas, né, de estilos literários e a questão da transição, né, mudança de século, né, um novo olhar sobre as realidades brasileiras que vão ser aprofundadas, né, a partir desse momento. Então, aí partimos para a segunda geração modernista. Essa segunda geração é aquela que vai pegar a proposta do modernismo na primeira geração e vai amadurecer essa proposta, onde vai trabalhar as questões de maneira mais intensa, as críticas sociais, né? Os problemas da realidade social, os problemas regionais vão aparecer, sinalização principalmente na questão do Nordeste, declínio, né, dos engenhos de cana-de-açúcar, né, onde vão ser retratadas em algumas obras, né, por exemplo, a obra Fogo Morto vai falar dessa situação do engenho de cana-de-açúcar que não produz mais. Então essa decadência dos engenhos vão ser retratadas, não só ela, como a questão da miséria, da fome, do descaso, do abandono
onde vão ser criticados e sinalizados pelos autores, né? Então essa segunda geração ficou conhecida como a fase da consolidação, né? Do amadurecimento dessa proposta modernista, né? Então aí temos alguns autores desse segundo momento, né? Modernista, temos aí Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Murilo Mendes, né, na questão da poesia. Se alguns, né? Em relação ao romance, José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, que escreve o romance Fogo Morto, que vai falar desse declínio do engenho, né? O engenho que não produz mais. Érico Veríssimo. Então, são autores importantes dessa segunda geração modernista, né? Inclusive a obra, né, de José Américo de Almeida, ela é considerada por alguns críticos, a Bagaceira, como o ápice, não, o marco, né, da literatura social nordestina. Alguns críticos a consideram assim. É o marco social, né, da literatura nordestina. E lembrando, né, que a Bagaceira é o livro inaugural dessa segunda geração, né? Por isso ela é importante, essa obra literária, né? Então, aí partimos para... já falamos sobre, né? Então, o foco da primeira geração, experimentalismo, ruptura. O segundo, amadurecimento, da proposta da geração modernista. Vão aparecer personagens, tipos de cada região na segunda geração, né? O Jeca Tatu, por exemplo, criado por Monteiro Lobato, para representar as pessoas de uma determinada região, né? Fazendo crítica ao descaso, ao abandono, aqueles que colocam a mão da obra, que produzem, mas não tem uma assistência adequada, né, da pátria mãe. Muito bem. Aí passamos para a terceira geração, a geração de 45, essa geração que vai mudar, né, que vai, de certa forma, modificar o seu posicionamento em relação às temáticas, né, das gerações anteriores. Por isso vão ser bastante criticadas, né, vão ser vistas como um retrocesso, da proposta modernista, né? As atitudes desses personagens, né, vão de encontro, ou melhor, vão ser contrárias ao formato pensado das primeiras gerações, né? Então, nós vamos perceber, né, que esses autores, eles vão trabalhar, né, trazer de volta o formalismo, a terceira geração, né, geração de 45. Né, a questão do formalismo, as temáticas diferentes, vão, de certa forma, estar contrárias, né, à proposta das gerações anteriores. Por isso eles vão ser muito criticados, né? Vai ser considerado um retrocesso, né? Uma volta às questões formais, né? Às questões clássicas. Mas vimos aí, né, João Cabral de Melo Neto, ele vai escrever suas obras bem trabalhadas, cuidadosamente, cautelosamente, assim como o engenheiro faz um prédio, né? Ele vai desenhar, vai estruturar tudo aquilo, calcular. Assim é comparado João Cabral de Melo Neto e suas obras,
por isso considerado, por isso ele vai ser considerado alguém que retrocede a proposta modernista, né, que era a desconstrução, a ruptura, o não formalismo, né? E agora ele vai trazer de volta essa questão do convencionalismo, em relação à montagem, ao trabalhar a palavra, ao trabalhar o texto. Então ele vai trazer tudo isso. Então vai se ter um olhar crítico sobre eles, né? No caso, João Cabral de Melo Neto, que vai retomar essa questão, esse modelo convencionalista do período clássico. Vamos ver Clarice Lispector, que vai trazer uma temática totalmente diferente. Vai trazer uns romances de introspecção, preocupada com o interior do personagem, né? A primeira preocupação é a questão psicológica, os romances de introspecção. E o externo fica em segundo lugar, né? A questão exterior da personagem, dos ambientes. A primeira opção de Clarice Lispector será o interior, né? O aspecto psicológico do personagem. Então ela vai trabalhar tudo isso. Então uma temática diferente também da segunda geração e primeira, né? Então foge, né, dessa proposta. Temos aí também, além de João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector, temos Guimarães Rosa, que também vai trabalhar bastante a palavra, né? Mas ele vai trabalhar primeiro as questões do sertanejo, principalmente as questões do sertanejo. Mas ele também vai entrar nessa dinâmica, né, do trabalhar a palavra em seus textos. Então essa geração ficou sobre o olhar crítico das anteriores como a geração que vai retroceder à proposta do modernismo. E logo depois, após a geração de 45, que é considerada ao final do ciclo do modernismo, né, chegam os movimentos pós-modernos, né, as vanguardas poéticas, o movimento neoconcretista, como vimos também na videoaula anterior, né, o primeiro concretismo, né, esse movimento que vem trazer algumas características diferentes da geração de 45. Se a geração de 45 prezou o formalismo, agora o concretismo ele vai abandonar, né, algumas questões abordadas, ele vai contra, né, conforme a dinâmica, o momento histórico que estava acontecendo, né, vai favorecer isso. Então eles vão ter como características o abandono dos versos tradicional, então volta tudo, né? O verso tradicional e linear. Eles vão trabalhar, explorar as questões dos recursos gráficos, né? Então trabalham a exploração do som e do espaço, né? Dentre outras questões, o concretismo vai trabalhar, né? E também denuncia, né? Não podemos esquecer, ele também vai denunciar alguns problemas da sua época, né? E também vai trazer como temática, como característica. E alguns temas, né, que ele vai trabalhar no concretismo, consumismo, né, a luta dos trabalhadores, dificuldades, entre outros. Depois surge
Surge aí o neoconcretismo, que é uma vertente, né, do concretismo. Vai aparecer o neoconcretismo, esse que é de cunho social e crítico, né, vai focar as questões sociais, né, fazer a crítica, né. E tem, assim como precursores, como principal precursor, a gente pode falar aí o Ferreira Goulart, né? Ferreira Goulart vai aparecer como principal precursor do neoconcretismo, né? O concretismo não aparece Ferreira Goulart. O concretismo nós vamos ter como quem vai lançar, né, o concretismo, né, quem vai trazer Décio Pignatário e os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Isso no concretismo. Agora, o neoconcretismo, vamos ter como figura principal, uma das figuras principais, como um dos precursores, Ferreira Goulart. Dentro desses dois movimentos, né, o concretismo e o neoconcretismo, no percurso, surge também o movimento chamado tropicalismo, que nós vimos. O tropicalismo, que vai retomar algumas questões, linguagem simples, né? Linguagens que vão falar das realidades sociais, do que acontece naquele período, né? E o tropicalismo a gente pode citar e lembrar, né, que é um movimento também, um movimento artístico, né, onde eles pregavam que todos os ritmos e todas as influências poderiam conviver em harmonia, né? Então vai envolver a questão da música, artistas, cantores. E nós, lembrando aqui que temos aí como ícones, que são reconhecidos até hoje, lembrar aí de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa. São artistas desse período. Temos também como influência a poesia marginal. A poesia marginal surge. Então, a poesia marginal é aquela em que os autores, para fugir da censura, né, os poetas daquela época escreviam, né, reproduziam seus próprios textos, grampeavam e distribuíam pelas ruas. Já não tinha nenhum vínculo com nenhuma editora, justamente para não sofrer censura. Então, eles mesmos divulgavam seus trabalhos. E como estava à margem, ou seja, não era vinculado a nenhuma empresa, né, legalizado, foi conhecido como poesia marginal e os poetas como marginais, entre aspas, né, marginais porque no sentido de não estar ligado, né, a nenhuma editora, né, a fazer de forma independente. Por isso, marginais. E citei alguns poetas daquele período, né? Paulo Leminski, Ana Cristina César, dentre outros, né? Eu citei na última videoaula. E deixo aqui para vocês um exercício de fixação para que vocês respondam. Misturei algumas questões do modernismo, né? E até a geração de 45, concretismo, neoconcretismo, tropicalismo e poesia marginal. Coloquei aqui nos exercícios para que vocês respondam e fixem a matéria. Então está aí número 1, os principais autores da terceira geração modernistas, citar. Porque a geração de 45 foi criticada pelas gerações modernistas anteriores. Quem escreveu o Auto de Natal, Morte e Vida Severina?
Por que o livro Sertões é considerado como o primeiro livro-reportagem brasileiro? Quem escreveu o livro Os Sertões e o que retratam? Experimentalismo e ruptura são características de qual geração? Cite os principais autores da primeira geração modernista. Qual geração do modernismo é conhecida como fase da consolidação? Por quê? Qual autor da terceira geração é conhecido como poeta engenheiro? Por quê? O que foi o tropicalismo? Quem lançou e quando foi lançado o movimento da poesia concreta? Cite 3 características do concretismo. Cite os principais temas abordados no concretismo. Qual a origem do neoconcretismo e ao que se opunha? Cite um importante poeta precursor do neoconcretismo. O que se entende sobre poesia marginal? Cite os principais artistas do tropicalismo que são considerados ícones da música brasileira até hoje. Cite alguns poetas que ficaram conhecidos como marginais por conta da dinâmica que adotaram para a divulgação de seus textos. Qual o nome do movimento pós-moderno que afirmava que todos os ritmos e todas as influências poderiam conviver em harmonia? Então, termina aqui nossa videoaula de hoje e um forte abraço em todos. Até a nossa próxima aula online.